Novo Palio EL, agora com motor 1.6. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Os bons tempos estão de volta ao nosso país. E a Fiat comemora mais uma vez antecipando os juros de maio para toda a sua linha. Mille EX a partir de R$150 fixos. Palio EX a partir de R$182 fixos. Bom demais, né? Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Oferecimento Seara, presunto Seara, que maravilha! A melhor cerveja do Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga, o seu carro merece. Rainha, detone os chatos. Rainha, pratique esta marca. E Guaraná Antártica, o sabor do Brasil na Fórmula 1. O Mundial de Fórmula 1 chega à Europa. Grande Prêmio de San Marino, direto de Imola, na Itália. McLaren ou Ferrari? Freios, pneus, motores. Um duelo em prata e vermelho. Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo de Imola, Itália, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o Grande Prêmio de San Marino, a quarta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de 1998. Uma linda tarde de sol aqui na Itália, a temperatura 25 graus, temperatura da pista 31 graus, muito sol e muita expectativa, uma enorme expectativa. Poucas vezes se viu ou jamais se viu este circuito que se chama Dino e Enzo Ferrari, a casa da Ferrari, tão cheio. A expectativa do torcedor italiano na esperança de que Schumacher possa repetir a façanha de Buenos Aires e conquistar uma vitória para cima das McLaren. McLaren na frente, Schumacher largando em terceiro, Rubens Barrichello 17º, Pedro Paulo 18º, Ricardo Rossetti 22º. Já voltamos em definitivo para a primeira das 62 voltas. Copa 98. A Globo é mais Reventar, pipoca com sal, e sempre que dá, pipoca e guaraná, que programa legal, só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero ver pipoca pular, pipoca com guaraná, quero ver pipoca pular, pipoca com guaraná, quero ver pipoca pular, pular, foi louca por pipoca e guaraná, guaraná. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Você vai tendo a tomada aérea aí do circuito aqui em Imola. São 4.930 metros. O grid de largada que traz Coulter na pole position, Hakkinen em segundo, Schumacher em terceiro, Irvine em quarto, Wurz em quinto, Villeneuve em sexto. E aí você já tem Hill em sétimo, Frentzen em oitavo, Ralf Schumacher em nono, Fisichella na 10ª posição. Vamos aí na sequência do grid de largada, aparecendo a sexta fila, Herbert e Alesi, os dois pilotos da Sauber. Depois vamos para a 7ª fila, Panis da Prost e Mika Salo da Erros, o companheiro de Pedro Paulo Diniz. A 8ª fila vai trazer Takagi, que é uma surpresa, este japonês da Tyrrell, e depois Trulli da Prost. Os dois brasileiros, Rubens Barrichello da Stuart e Pedro Paulo Diniz da Erros, dividindo a 9ª fila. Vamos às duas últimas filas. A 10ª fila traz para você Tuero, o argentino da Minardi, e Magnussen, o companheiro de Rubens Barrichello na Stuart. E a última fila, Nakano também na Minardi, Ricardo Rossetti do Brasil, o Pingo, na 22ª posição. Serão 62 voltas num campeonato até aqui amplamente dominado pela McLaren, apesar da vitória da Ferrari na última corrida. Mika Hakkinen tem 26 pontos, é o líder do campeonato. O Schumacher vem em segundo com 14 pontos, o David Coulter, também da McLaren, é o terceiro com 13, e a Irvine da Ferrari vem com 7 pontos, só dando McLaren e Ferrari nas 4 primeiras posições. Depois o Wurz
da Benetton tem 6 pontos, o mesmo acontecendo com o Frentzen da Williams, o Villeneuve também da Williams tem 2 pontos, está aí o Jack Stewart, lendário Jack Stewart, dono da equipe de Rubens Barrichello, Alesi também 2 pontos, Fisichella 1 e Herbert 1. No Mundial de Construtores, a McLaren Mercedes domina amplamente 39 pontos contra 21 da Ferrari, 8 pontos da Williams Renault, 7 pontos da Benetton também Renault e 3 pontos da Sauber que leva motor Ferrari. Já já os carros vão para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. A grande pergunta que fica, será que a Ferrari pode repetir a façanha, e principalmente Schumacher, é claro, de encarar as McLarens e repetir a vitória, repetir a façanha, portanto, do Grande Prêmio da Argentina em Buenos Aires, há 15 dias atrás, quando venceu? Há uma expectativa imensa. São milhares, eu diria, chegando a centenas de milhares de torcedores. Nunca esteve tão cheio este circuito, porque afinal de contas é um longo jejum de 15 anos. A última vez que a Ferrari venceu aqui na casa dela, Ferrari, foi em 83 com o Patrick também. Aí vão os carros para a volta de apresentação e aquecimento dos pneus. E esta é a pergunta que se faz por todos os cantos do autódromo, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. A Ferrari corre em casa sonhando com essa nova vitória depois de 15 anos. Difícil? Claro que é. É muito difícil. Os 2 carros da McLaren que você vê aí estão mais equilibrados, fizeram a pole, aliás, é pela 4ª vez em 4 provas no ano. Hoje pela manhã, de novo, o Coulthard andou mais rápido do que todos. Agora, nada é impossível quando se tem um Schumacher. Claro, ainda mais empurrado por toda essa torcida. Mas é uma corrida cheia de detalhes, em que o consumo é importante, em que a Ferrari tem algumas desvantagens em relação, por exemplo, ao motor da Mercedes-Benz, que consome menos e é mais leve, o motor da Mercedes-Benz que equipa a McLaren. O tempo de pit stop aqui é muito curto em relação a outras pistas, então tem toda uma estratégia de pit stop. Hoje, por exemplo, corria o comentário aqui, depois que o Coulthard andou tão mais rápido que os outros no warm-up, de que a McLaren, pela primeira vez, pode usar estratégia diferente para os 2 carros. Ou seja, ou o Coulthard ou o Hakkinen, mais provavelmente o Coulthard, tentaria fazer a corrida com um pit stop apenas e o outro carro fazendo com 2. Enfim, é um circuito que exige potência de motor, exige equilíbrio de chassi, as freadas são sempre muito fortes e uma preparação física enorme do piloto. Vale lembrar que Imola, juntamente com Interlagos, são os 2 circuitos do mundo todo em que a corrida é no sentido anti-horário. E isso, como o pescoço é a coisa mais exigida do piloto hoje, fisicamente, isso causa uma exigência anômala, ou seja, exige mais e de um outro lado. Essa força do pescoço, que o piloto faz um treinamento excessivo e específico para isso, aqui em Imola exige muito mais e os pilotos terminam a prova bastante cansados depois de mais de 1h30 que deve ter essa corrida. Aí vem eles completando os 4.930 metros do circuito de Imola. Passaram por todas as curvas, a Tamburello, a Villeneuve, a Tosa, a Piratella, a variante d'água mineral, a variante alta, a Rivazza, que é complicada, a variante baixa. Trouxeram os carros de novo para a reta. Nós vamos para a largada, para a primeira das 62 voltas no Grande Prêmio de San Marino, aqui em Imola. 22 carros, a pole position de Coulthard, Mika Hakkinen a seu lado. Coulthard sempre larga muito bem. Irvine, que fica na 4ª posição, está atrás do Mika Hakkinen, também larga muito bem. Aquela Ferrari ali pelo lado de dentro pode trazer para o meio. Vamos ver, uma luz vermelha, a segunda, a terceira, lá vem eles, a 4ª, a 5ª, vamos para a largada. Autorizada a largada. Coulthard, como sempre, pula bem. Mika Hakkinen em segundo, forçou para cima de Schumacher. Estranhamente, Irvine não largou bem. Aproveitou por ali o Villeneuve para se posicionar bem. Coulthard, Hakkinen, Schumacher, Villeneuve, Irvine, depois Frentzen, depois Wurz. São os primeiros colocados. Logo atrás, Johnny Herbert. Depois vem as 2 Jordans, com Ralf Schumacher à frente de Damon Hill. Já ficou um pedaço de carro por aí. Aí eles estão contornando a Tosa. Você está vendo o Coulthard? Mika Hakkinen, Schumacher, Villeneuve, Irvine, Frentzen. Aí o Wurz, Herbert, depois Ralf Schumacher. Esses são os primeiros na primeira volta. Logo depois da largada você via um pedaço de carro branco ali, bem ao fundo, que era depois, pareceu em close, o aerofólio de um carro da Stewart. O Rubens Barrichello ou o Magnussen largava mais atrás. Aí o Wurz, você vai vendo o Johnny Herbert.
E aí o aerofólio realmente era do Rubens Barrichello, ele já fica por ali, termina na metade da primeira volta. Rubens Barrichello já teve aí o seu problema. Ele que largava na 9ª fila. Você vê que perdendo um pedaço da asa na freada, já atravessou ali o carro, já perdeu o carro. Peraí, veja bem, isso ele já vinha sem o aerofólio, quer dizer, ele perdeu o aerofólio e continuou, aí rodou sozinho porque estava sem a asa. Por isso que eu disse, já sem a asa dianteira, na freada, perdeu o carro e abandona a prova. Aí a primeira volta sendo completada, você vê como a Sauber vai ali para cima da Benetton. Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Schumacher é o terceiro, Villeneuve é o quarto, Irvine é o quinto, Frantz é o sexto, Fisichella é o sétimo, Alesi é o oitavo, Ralf Schumacher é o nono, Trulli é o 10º, Pedro Paulo Diniz é o 15º. Ganha várias posições, Pedro Paulo Diniz, largou em 18º, tem a 15ª posição. Começa bem a prova, Pedro Paulo Diniz. Aí você vê a Jordan parada no box, o Damon Hill que foi pro box, porque o Ralf Schumacher está ali na 9ª posição. O Damon Hill se enroscou naquele toque, também vai pro box. Vai voltar apenas agora o Damon Hill. A outra Jordan você viu a linha de Ralf Schumacher. As McLarens à frente, com Coulthard e Hakkinen. E Michael Schumacher vem logo atrás. Dentro desta tese de estratégia, também parado ali o Wurz. O Wurz, que largava muito bem na 5ª posição, também já fica no box, também já está praticamente fora da prova, bem aqui à nossa frente. Os mecânicos da Benetton continuam trabalhando, mas já complicando toda a vida do Wurz, que é uma grande revelação para essa temporada. Aí a repetição da largada, repare as McLarens partindo, olha o Villeneuve como largou, como ele foi, tirou do Irvine e já se posicionou em quarto. O Irvine ficou em quinto, em sexto veio o Frentzen, aí apertou, o Wurz apertou. Você viu que ele dá praticamente um toque ali atrás do Frentzen e recebe a carga do Alesi. Quando ele vem se posicionar por dentro. E toma e roda na terra do Schumacher. O Schumacher quer vir para cima das McLarens. Aí Villeneuve, depois Irvine, depois Frentzen. Fisichella é aquele que aparece na 7ª posição. Segunda volta sendo completada. Schumacher não consegue se aproximar das McLarens. Pedro Paulo Diniz perde uma posição para Tueiro, passa a ser o 16º. Rossetti é o 17º colocado. Eu dizia que na tese das trocas de pneus, a conversa normal era que a Ferrari pararia 2 vezes. Mas depois, próximo ao início da prova, surgiu até uma história de que ela poderia parar 3 vezes. Se parasse 3 vezes, viria com muito menos peso no combustível. Se você teria, vamos calcular, uma base de 180 quilos, você vai fazer as paradas, vai fazer 2 paradas, você divide, você vai fazer 3 paradas, você vem com menos peso. E teria um ataque mais forte do Schumacher para cima das 2 McLarens, logo no princípio da prova. Isso não parece estar acontecendo nessas primeiras 3 voltas. Sempre Coulthard já abrindo uma vantagem de 1 segundo 1 para Mika Hakkinen, que é o segundo. Você está conferindo as vantagens aí de Villeneuve para Irvine, de Irvine para Frentzen, já passando dos 2 segundos. Aí o Irvine. E aí o Frentzen. E depois, logo atrás do Frentzen, o Fisichella. O Alesi é o 8º, o Ralf Schumacher o 9º. E o Trulli é o 10º, são os 10 primeiros. Coulthard já vem para completar mais uma volta. Sempre o Mika Hakkinen em segundo, depois Schumacher, Villeneuve, Irvine e Frentzen. Nenhuma alteração nas 6 primeiras posições. Os carros se espalham pela pista. Por enquanto não há nenhuma briga direta pelas primeiras posições. Seguindo Fisichella, Alesi, Ralf Schumacher, Trulli, Herbert e Salo. Mika Salo, que é o 12º. A volta mais rápida por enquanto, a volta de número 3, que acabou de completar. O Coulthard virando 1:31.063. Aí outra vez a repetição da largada, veja Coulthard, veja Mika Hakkinen, como o Schumacher aperta, o Villeneuve que largou muitíssimo bem. E você viu ali como o Wurz saiu entre o Frentzen e o Alesi. E lá atrás foi a confusão que se envolveu o Rubens Barrichello, perdendo a asa dianteira e depois, seguindo com o carro na freada, acabou perdendo o controle do carro. Para abandonar a prova, perdeu a asa traseira, perdão. A impressão que ficou agora é que a confusão foi exatamente entre os 2 carros da Stewart, tanto que o Rubinho perdeu a asa e depois acabou rodando e o Magnussen parou no box na volta seguinte. Pedro Paulo Diniz segue na 16ª posição, Rossetti é o 17º.
Aí o Coulthard completando 4 voltas, Hakkinen em segundo a 1 segundo e meio. Schumacher vem logo atrás, 3,9 do líder. Ele está 2,4 atrás de Mika Hakkinen. Villeneuve vem 3,2 atrás de Schumacher. Irvine vem 2,7 atrás de Villeneuve. Frentzen vem 2,0 atrás de Irvine. Fisichella 1,1 atrás de Frentzen. Alesi vem 1 segundo e meio atrás de Fisichella. Ralf Schumacher 1 segundo e 8 atrás de Alesi. E o Trulli 1 segundo e meio atrás do Ralf Schumacher. Pedro Paulo Diniz está colado no Tuero para brigar pela 15ª posição. O Rossetti que já vem bem mais atrás, vem 6 segundos atrás do Pedro Paulo Diniz na 17ª posição. Eles estão na volta de número 5, num total de 62 voltas, aqui em Imola, na Itália, no Grande Prêmio de San Marino, dos boxes de Imola, falando Marcos Uchoa. A primeira informação aqui na Stewart é que o toque de Rubinho Barrichello teria sido com o japonês, o Tora Takagi. Mas vamos esperar o Rubinho chegar aqui, porque ele, melhor do que ninguém, vai poder dizer exatamente o que aconteceu. O Tora Takagi largava exatamente na frente de Rubens Barrichello. O Tora Takagi largava na 15ª posição, Rubens Barrichello na 17ª posição. Melhor volta do Coulthard, 1,30,7, do Hakkinen, 1,30,7. A última, a melhor volta dos dois também, você acompanhando ali. O Rubinho deve ter forçado para cima do Takagi. E aí acabou acontecendo o toque. Quando eu vi que eu disse que a impressão foi aquela de que os dois carros da equipe se tocaram bem ao fundo do grid, é que eram 2 carros brancos. Pode perfeitamente ser o Takagi. Agora, de qualquer forma, o Magnussen parou no box na volta seguinte, parou e continuou. Você vê como o Schumacher tenta acompanhar o ritmo das McLarens. O Coulthard virou 1,30,43. O Mika virou 1,30,51. O Schumacher já vira mais lento, 1,31,19, mas muito mais lento já vira o Villeneuve, 1,32,50. O Villeneuve já vira 1 segundo e 4 mais lento que o Schumacher. E já vira aí 2 segundos mais lento do que as McLarens. É que a largada do Villeneuve, olha a largada do Villeneuve, ó. Foi para cima do Irvine, não tracionou direito, tirou, veio pela direita do Irvine, botou na linha amarela, ainda trouxe para a esquerda para ficar bem posicionado para fazer a tamburela. Excepcional a largada do Villeneuve. Você pode rever com a câmera on-board colocada no carro do Villeneuve. Largar, ele largou bem. O problema é que a Williams não tem condições de acompanhar o ritmo tanto de McLaren quanto de Ferrari. Hoje eles reconhecem que o carro tem problemas, além de problema de pneu, de acerto de chassi em relação ao pneu, o carro está gordo, digamos assim, tem gordura, tem excesso de peso e má distribuição de peso. No treino a ser realizado agora em Barcelona, antes da próxima corrida em Barcelona, a Williams promete acertar isso. Daqui a pouco eu vou falar com o Max Wilson, que é piloto de teste da Williams, ele vai dizer se a história é essa mesmo. Se o carro tem gordura, tem que perder um pouco de gordura e tem que ajeitar esse peso no carro. Já deu sinal que mais ou menos que sim com a cabeça, já fala o Max Wilson aqui, dizendo como é que ele está trabalhando no desenvolvimento do Williams. Por isso que o Villeneuve largou muitíssimo bem e não tem condições de acompanhar o ritmo de Coulthard, de Hakkinen e de Schumacher. Irvine está se aproximando, aí você vê o Frentzen, já a pressão do Fisichella em cima do Frentzen, olha o Frentzen, o Fisichella. E logo atrás já vem o Alesi, que volta a fazer um bom princípio de corrida. Ele que fez uma boa corrida na Argentina, vai começando a se achar aí na Sauber. Você vai vendo o Frentzen, o Fisichella, o Wurst tem uma volta atrás porque parou no box, está posicionado ali, mas tem uma volta atrás, e logo depois vem o Alesi. Pedro Paulo Diniz segue na 16ª posição, sempre muito próximo ao Tuero, 4 décimos a diferença. E o Rossetti tirou em relação ao Pedro Paulo Diniz. Estava 6 segundos atrás, está 5 segundos atrás agora o Rossetti do Pedro Paulo Diniz. O Rossetti, Galvão, que está com carro reserva hoje, hein? Foi de carro reserva e está melhor que o titular. Ou menos pior, seria melhor dizer. Ameaçada ali a 6ª posição do Frentzen. Vai sendo ameaçada ali a 6ª posição do Frentzen, ele vai para cima. Olha o físico como vai para cima do Frentzen. Pisou na zebra por dentro, apoiou melhor Fisichella, vai para tipo ataque em cima do Frentzen. Esta briga vale pela 6ª posição. À frente deles está o Irvine, mas já está 3 segundos à frente dessa briga aí. E com a briga o Irvine pode até abrir um pouquinho mais. Confirmar a sua 5ª posição. O Wurst está logo ali atrás, mas você se lembra, ele já parou no box, ele perdeu uma volta. Ele tem apenas a 21ª posição, ele é o último dos carros que estão na pista. Ó, esse tá aí agora, fica aquela saidinha de traseira ali na entrada da reta. E logo atrás vem o Alesi. Aquele sim é o 8º colocado. Aí apareceu aquele carro amarelo que é do Ralf Schumacher, que é o 9º colocado.
E aí a pressão de Fisichella em cima de Frentzen. Briga que vale pela 6ª posição. É o que todo mundo espera, que a repetição do que aconteceu na Argentina, tenhamos boas brigas no Grande Prêmio de San Marino. Essa é a melhor briga do momento, mesmo porque quem se sair melhor nela vai ter condição até de apertar o Irvine. Lembrando que é uma corrida bastante longa, uma corrida de pit stop, uma corrida de 62 voltas, mais de 1h30 de duração, e sob esse calor de 23 graus, que aliás é uma temperatura que ninguém esperava nessa época do ano aqui. O Frentzen e o Fisichella estão virando na casa de 1,32,6. O Frentzen 1,32,3, o Fisichella. O Irvine, que vai logo ali à frente, está virando 1,31,8. Aquilo que eu dizia, começa a brigar. Já se preocupa o Frentzen, já faz um traçado defensivo. Com isso, o Irvine está andando mais rápido e está fugindo. Está escapulindo dos dois. A diferença já chega aos 4 segundos. E o Irvine tenta se aproximar do Villeneuve. Villeneuve virou 32,1, o Irvine virou 31,8. Já vamos ter outra briga, que é pela 4ª posição, na pressão do Irvine em cima do Villeneuve. Ou seja, as duas Williams começam a levar pressão. O Frentzen aí recebendo pressão forte do Fisichella e o Irvine, que começa a atacar também ao Villeneuve na briga pela 4ª posição. Olha como está melhor a Benetton do Fisichella na freada. Veja como ele se aproxima do Frentzen. Aí na saída é que está ainda alguma vantagem, ou pelo menos iguais os carros. Mas vem para o ataque de todo jeito agora o Fisichella. Aí ele vai sair da Tamborello. Vai acelerar para Villeneuve para tentar a ultrapassagem na freada da Tosa. Aí ele tenta pegar o vácuo. Ainda ficou difícil. Frentzen se segura. Aí no contorno da Tosa eles vão para a subida. Galvão. Diga o show. Estamos aqui com o Rubinho Barrichello, acabou de chegar. Rubinho, uma pancada. A impressão que teve da equipe foi com o Tora. O que você achou que foi? Não acho que foi do Tora, não. Acho que o Takagi estava do meu lado. De repente foi até meu companheiro de equipe mesmo. Acho que é muita pressão. Eu não posso falar se foi realmente ele, mas acho que é tanta pressão, essa coisa estão falando que vão mudar ele e tal. Acho que ele veio meio assustado, porque na largada todo mundo deu uma freada muito grande. Eu tava passando o Tora pelo lado direito, o japonês, e tomei uma pancada, uma das maiores pancadas que eu já tomei, porque quebrou minha asa traseira no meio. O carro ruim do jeito que estava, de repente foi o melhor jeito de acabar o fim de semana. Foi exatamente como o Reginaldo, na realidade, esperava, porque ele teve que parar logo na volta seguinte, então mais provavelmente tenha sido o teu companheiro. Eu acho que foi. É muita... O fim de semana foi péssimo, esse lugar para mim não traz boas memórias, então melhor já ir embora mesmo. Ok, Rubinho. Aí Rubens Barrichello, a pressão a que ele se refere é que já se fala até dentro da equipe abertamente da substituição do Magnussen, porque não está tendo a competência para ajudar o Rubinho nesse momento difícil de desenvolvimento do carro. Vamos pela volta de número 10. Um total de 62 voltas no Grande Prêmio de San Marino. É bonita a briga do Frentzen com o Fisichella valendo a 6ª posição. Mais uma vez ele vem em posição de ataque. Fica difícil ele chegar na freada ali. Teria que ser nesse ponto agora. É curto aquele trecho para aceleração. Vamos ver na subida. A partir do momento que ele sobe, a partir daí, quando ele sai da Tosa para a subida, para a Piratella lá em cima. Aí inicia a parte de descida no circuito de Imola, continua na perseguição, mas sem a possibilidade de ultrapassagem. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil na Fórmula 1. Lá na frente o Coulthard é o primeiro, virou um 30.690, leva 2 segundos e 3 de vantagem para Mika Häkkinen, que é o segundo. Olha os dois aí. Completando a volta de número 10, entrando pela volta de número 11 e abrindo para o Schumacher, hein? Outra vez a volta mais rápida do Coulthard, 1:29.851, o primeiro a baixar de 1:30. Para que se tenha uma ideia, o Schumacher acabou de virar 1:31.1, 29.8 para 31.1, 1:3. Aí o Irvine tentando se aproximar do Villeneuve. O Villeneuve vem 9 segundos atrás do Schumacher e o Irvine 2 segundos atrás do Villeneuve. Depois é briga, depois é isso que você vê aí. Está na hora do Fisichella tomar uma decisão na vida. Porque se ele passa ali pelo Frentzen, ele tem até condições de partir para cima de Irvine e Villeneuve. Quer dizer que ele pode brigar pela 4ª posição. Eles já estão ficando longe, eles já estão a 5 segundos do Irvine. O Fisichella tem que tomar uma decisão na vida.
eu diria até que decisão ele já tomou. Só que ele vem ali na freada da Tamburello. A Tamburello não é mais aquela Tamburello que você poderia tentar passar até. E ali agora são chicanes. Então, a hora que ele vem, coloca de lado, não dá tempo para passar. Então, a outra chance, o outro trecho desse circuito onde ele pode tentar é exatamente antes da freada da Rivasa, que é um ponto de velocidade bastante alto. Ali o Damon Hill tentando a ultrapassagem em cima do Nakano. O Damon Hill, 19º Nakano é o 18º. O Damon Hill parou no box. Por isso é que ele está nessa posição, ele que largava em 7º. Aí faz a ultrapassagem em cima do Nakano. Assume a 18ª posição o Damon Hill e vai para cima do Ricardo Rossetti. Você está vendo ali o Ricardo Rossetti, que é o 17º. O Pedro Paulo Diniz já passou pelo Tuero. Já passou pelo Tuero e já tenta se aproximar do Takagi. Vem na 15ª posição o Pedro Paulo Diniz. Aliás, tanto o Mika Salo, que agora é o 12º, quanto o Pedro Paulo Diniz, que é o 15º, ficaram muito mais animados depois desse final de semana. Não pelo rendimento do carro aqui, mas pela garantia da equipe de que descobriu o grande drama do câmbio, que não é eletrônico, que é mecânico. Tanto que eles cancelaram o teste em Barcelona, diz que não adianta fazer setup para o carro de Barcelona, fazer acerto do carro de Barcelona, vão andar em Silverstone para trabalhar o câmbio. E aí tanto o Pedro Paulo quanto o Mika Salo, eles me diziam que resolvendo o problema do câmbio, o resto do carro é bom e eles passam a esperar uma boa temporada. Já há uma forma de respirar um pouco mais. O Salo está aí em 12º, o Pedro Paulo Diniz está em 15º, e depois que ele passou pelo Tuero, já abriu 8 segundos do Tuero e já está se aproximando do Takagi. Fica confirmado, o Mika Salo andou com meio tanque de gasolina hoje e fez o segundo tempo no warm-up, fica confirmado que o chassi tem qualidades. Agora, há um problema de câmbio, só aqui em Imola, por exemplo, quebrou sexta do carro do Diniz e do carro do Salo, quebrou no sábado no carro do Diniz, quebrou na classificação no carro do Salo e hoje 2 vezes no carro titular e no carro reserva do Diniz no warm-up. E tem também o motor que é fraco. Mas a possibilidade é de evoluir porque tem potencial. O que importa é que o chassi é bom. E depois de tantas quebras, eles garantem ter chegado à conclusão que estavam trabalhando em cima da eletrônica e não é eletrônico, o problema é mecânico. E que isso passa a ser resolvido depois desses treinos em Silverstone. Bonita briga aí do Rio que vai para cima do Ricardo Rossetti. O Nakano acompanhava. E sempre aí, restando 50 voltas, depois de 12 completadas, Fisichella para cima do Francis. Vamos, Físico. Botar um pouco mais de pimenta nesse molho aí. Partir para cima do Francis. Olha como ele está perdendo tempo. Eu disse que agora há pouco, que eles estavam 4,9 atrás do Irvine. Já estão 6,5. Já perderam 1 segundo e 6. Aí é que é o problema do Fisichella. Ele hoje parece ter carro para entrar na briga pelo pódio. E está, basicamente, não porque queira, é lógico, mas desperdiçando essa oportunidade, porque não consegue sair do Francis, que tem ali a 6ª posição. Ricardo Rossetti, Damon Hill e Nakano. Aí você tem o Herbert no box, o Johnny Herbert, que ocupava a 13ª posição. Com isso o Takagi vai ser o 13º, o Pedro Paulo Diniz vai ser o 14º. Você vai vendo o Herbert. E vai se defendendo ali o Rossetti. Vai defendendo a sua 17ª posição. O ex-campeão mundial Damon Hill ali atrás dele repete a manobra na tosa. A manobra que ele fez contra o Nakano, faz exatamente no mesmo ponto contra o Rossetti. Toma esta posição, a 17ª posição do Rossetti. São boas brigas, é a Fórmula 1 voltando a ter briga, ultrapassagem. E tá sempre ali o Fisichella atrás, o Wurz com uma volta atrás. Esse é o Francis. Deixa os carrinhos passarem. Aí o Fisichella. O outro ali, esse é o Wurz, tá uma volta atrás. E depois o Alesi, que é o 8º colocado, e o Coulthard já completou 13 voltas. Entra pela volta de número 14. Vamos ver se tem o ataque do Fisichella agora. Ele sempre ameaça aí. Olha, o Rio passou. E nesse ponto que vem aí, foi aí que o Rio tentou ultrapassagem. E conseguiu ultrapassagem. Aí faz o contorno do Francis. É aí que ele vai tentar. Ameaçou, pelo menos botou o bico. Avisou o Francis, ó, uma hora dessa eu vou. Tanto até que perdeu o contato, porque saiu um pouco do traçado. Uma diferença muito grande, que o Rio passou 2 carros, evidentemente, mais lentos. E passou, no Rossetti ele passou até direito. Mas no primeiro ele passou tão mal
colocou-se tão mal ali no tangenciamento que quase toma um troco do outro lado, mesmo havendo uma grande diferença de carro. Não fazia a comparação da facilidade do Demo Hill, mas apenas a posição. Seria uma posição para tentar a ultrapassagem. Aí sempre o Frentzen com o Fisichella atrás, 14 voltas completadas. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Seara, presunto Seara, que maravilha! Coulthard, Hakkinen, Schumacher, Villeneuve, Irvine, Frentzen, Fisichella, Alesi, Ralf Schumacher, Trulli, Mika Sala 11º, Panis 12º, Takagi 13º, Pedro Paulo Diniz 14º, Tuero 15º, Rio 16º, Rossetti 17º, Nakano 18º, Wurth 19º. O Herbert com 2 voltas já de atrás depois de ter parado no box. São as emoções do Grande Prêmio de San Marino em Imola. Fórmula 1 pegou fogo na Argentina, vai mostrando o serviço. Aqui em Imola, vamos ter o Grande Prêmio de Barcelona daqui a 15 dias, no circuito de Montmeló. E depois, nas ruas de Mônaco. Lá o bicho pega, hein? Aí o Fisichella ficou um pouquinho para trás. Olha só como perde o contato, olha o problema que tem. Perde o contato da roda dianteira esquerda do Herbert, que ficou parado no box. Tem problema ali no apoio do carro, na suspensão. Realmente a roda dianteira esquerda completamente fora do chão. O Herbert que já está praticamente fora da prova. E o Frentzen sempre se segurando ali na frente do Fisichella. A última volta do Frentzen, 32.204, do Fisichella 32.345. A melhor do Frentzen, 32.204. E aqui tem que ser mais rápido que a McLaren para conseguir ler esse crédito que a produção da televisão da FOA, da Associação dos Construtores de Fórmula 1, coloca. Tem que andar mais rápido que a volta de classificação do Coulthard para dar tempo de ler ali. Aumenta a febre do Viagra. Nos Estados Unidos, o novo remédio contra a impotência vira um fenômeno. Um fenômeno de venda. Você vai ver no Fantástico. Frentzen e Fisichella. Wurth fica mais para trás. O Alesi vem tentando chegar ali. Seria bom se o Alesi chegasse nessa briga, né? Porque aí ele já vai chegar para definir mais rápido. Podia tentar chegar aí nessa briga do Frentzen com o Fisichella, o Jean Alesi. Frentzen é o 6º, o Fisichella é o 7º. O Alesi é o 8º colocado. Pedro Paulo Diniz sempre na 14ª posição. Ele já esteve mais perto do Takagi, que fez uma volta muito ruim agora. O Takagi virou um 33.559, Pedro Paulo Diniz virou um 36.246. Ele estava 2 segundos atrás e chegou a aumentar para 6 segundos. Olha o Villeneuve aí, segura Villeneuve. Campeão do mundo, Jacques Villeneuve. Tem que andar forte porque o Irvine vem chegando. Villeneuve tem 2.4 de vantagem para Irvine. E ele aumentou essa diferença na última volta, que ele virou um 31,7 contra 32 cravados do Irvine. Ele aumentou em 3 décimos. A diferença estava em 2.1. Quem já vai se aproximando também é o Ralf Schumacher. O 9º colocado já vai chegando no Alesi para brigar pela 8ª posição. E isso é uma briga complicada, viu? É briga de sair lasca. Você vê o Alesi lá e o carro amarelo ao fundo do Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, que é considerado um talento, Reginaldo, um piloto com condições de evoluir, mas que não tem muito domínio dos nervos, digamos assim, do controle. E a Jordan, através do Ed... Opa! Olha a McLaren lenta aí. Você viu o Mika Hakkinen aí lento. Apareceu a imagem da McLaren lenta, o Schumacher já passando. Vem lento o Mika Hakkinen. Mika Hakkinen vem lento, tirou o pé, Rondelli sente que há algum problema mais sério. Vem praticamente trazendo o carro para os boxes, já vem com o braço direito erguido, Mika Hakkinen. Isso vai aumentar ainda mais a briga pelo campeonato. Ele é o líder do campeonato, com 26 pontos. O Schumacher tem 14, o público italiano já começa a ficar de pé aqui no circuito em Imola. Vem se arrastando na pista Mika Hakkinen. A imagem era lá do Frentzen com o Fisichella, sim,
que piscou a imagem, deu para ver o Schumacher fazendo a ultrapassagem em cima do Mika Häkkinen. Vai se arrastando, o Mika vai para os boxes. Dá pinta de abandono de prova. Coulthard é o primeiro. Schumacher é o segundo. Villeneuve é o terceiro. Irvine é o quarto. Aquela briga de frente com o Fisichella passa a ser pela quinta posição. Vem chegando o Mika Häkkinen, que venceu as duas primeiras provas e foi segundo na segunda e é fim de prova para ele. Galvão. Vem trazendo o carro direto para a garagem, nem parou no pit. Mika Häkkinen abandona a prova depois de 17 voltas. Agora a parada de Schumacher é só com o Coulthard. Eram 2 contra 1, agora é no mano a mano. Marcos Uchoa. O Häkkinen tinha tido problema no warm-up com superaquecimento do fluido, né, do freio, né? Exatamente aqui os freios são muito exigidos. E ele tinha tido problema no warm-up e a McLaren não tinha resolvido o problema. Não vamos checar agora o que foi exatamente. E tem mais problema aí. Tem gente que saiu nessa caixa de brita. Você vê pela poeira e pela correria do fiscal ali. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Villeneuve é o terceiro, Irvine é o quarto, Frentzen é o quinto, Fisichella é o sexto. Aí você vai vendo o Coulthard completando a volta de número 18, entrando pela volta de número 19. O Coulthard virou um 30.891. Olha lá o Fisichella, na hora que ele resolveu tomar a decisão, hein? E bate forte, hein? Ele vinha naquela perseguição para cima do Frentzen. Olha lá, na freada não houve toque não. Deixou para frear lá dentro, na freada perdeu a traseira do carro, foi para a caixa de brita, chegou a bater forte. Você vê, desmontou todo o jogo de suspensão traseira ali, a roda direita traseira, girou, bateu na proteção dos pneus o Fisichella, com alterações importantes. Olha o Frentzen e o Fisichella passando reto lá atrás já ao contrário. 44 voltas para o final. Fisichella está fora da prova naquela briga. Ele tinha que tentar de todas as formas. Aí Mika Häkkinen. Então Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, o Reginaldo. Villeneuve é o terceiro. E vai, olha, de dentro do carro do Fisichella. De dentro do carro do Wurz. A câmera colocada no carro do Wurz. Fazendo a tomada ali, mostrando como saiu o Fisichella. E nós já temos aí o Mika Salo fazendo o seu primeiro pit stop. Previsão de 2 paradas para a Arrows. Pedro Paulo Diniz me dizia, poderíamos até fazer uma parada só, mas vamos fazer 2 para sair com 60 quilos de combustível e andar rápido no princípio da prova. Buscar o melhor posicionamento. O Salo era 9º colocado. Pedro Paulo Diniz estava na 14ª posição. E o Pedro Paulo Diniz também vai para os boxes. Também vai para fazer sua troca. 20ª volta. Aí Ricardo Rossetti também fazendo o seu reabastecimento e sua troca de pneus. Copa 98. A Globo é mais Brasil. A melhor cerveja do Brasil. Não é dia realmente da Benetton. Agora é o Wurz que abandona. Esse já tinha uma volta atrás. Está na hora de posicionar tudo para você. O Diniz, o Pedro Paulo Diniz, olha, com problema. Abandonando. Pedro Paulo Diniz abandonando. Eu disse, ele veio pro boxe e estranhamente ele veio logo depois do reabastecimento e troca de pneus do Mika Salo. Aí o Wurz abandonando, Pedro Paulo Diniz abandonou no boxe. Então vamos posicionar tudo para você depois de 19 voltas. Coulthard é o primeiro. 13 segundos na frente do Schumacher. Tá aí explicado porque que o Wurz abandonou, né? Foi embora o motor Renault Mecachrome aí. Da Benetton do Wurz. Então Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Villeneuve é o terceiro, Irvine é o quarto, Frentzen é o quinto, Alesi é o sexto, Ralf Schumacher é o sétimo, Trulli é o oitavo, Panis é o nono, Takagi é o 10º, Hill é o 11º, Mika Salo é o 12º, o Tueiro é o 13º, o Ricardo Rossetti é o 14º e o Nakano é o 15º, são os 15 que estão na prova. Um contrabando tão velho quanto o Brasil. O Fantástico mostra como é fácil comprar pedras preciosas no Câmbio Negro. Aí o Villeneuve. O que será que tem essa Williams que não vem? Por que está demorando tanto? Veja como o Irvine se aproxima ali do Villeneuve. Será que é só um problema de excesso de peso, de má distribuição de peso? Problema em relação aos pneus?
Já se esperava que com toda a sua capacidade a Williams pudesse ter já se aproximado mais. Deixa eu aproveitar o Max Wilson aqui. Por que está demorando tanto? Você que é piloto de teste da Williams, Max Wilson, por que está demorando tanto para o Williams chegar? O que está acontecendo é... A Williams estava com problema de pneu, a Goodyear forneceu um pneu novo, mais largo na frente. Isso ajudou muito para a frente do carro. Só que o balanço entre a frente e a traseira ficou muito complicado, porque a frente melhorou muito, a traseira ficou muito leve. Então, principalmente depois que você dá 10 voltas pro pneu, o carro começa a ficar muito difícil de guiar. Então você pode ver na classificação, eles conseguem fazer um tempo até parecido com o da Ferrari, mas na corrida não tem o ritmo, que eles não conseguem manter um bom ritmo, porque o pneu de trás está indo muito mais rápido, gastando muito mais rápido e fica muito difícil de controlar o carro. E quando é que chega? Olha, eles vão treinar essa semana de novo em Barcelona e vão tentar melhorar. Agora não é um problema tão simples, mas eu acredito que daqui a umas 2 corridas eles conseguem melhorar isso. Na preliminar da 3.000 ontem não foi tão bem assim, né? Você esperava mais? Ontem eu tive um problema de motor, é muito difícil acontecer problema de motor na Fórmula 3000 e eu estava em quinto ontem na corrida e tive um problema de motor. Agora vamos para Barcelona tentar fazer bem melhor lá. Inclusive o Villeneuve, Galvão, essa era até um tipo de uma acusação que ele fazia. Ele disse que ao lançar o pneu mais largo já para o Grande Prêmio da Argentina, a Goodyear estaria até favorecendo mais a Ferrari do que a Williams. Porque a Ferrari tinha reconhecidamente o problema de sair de frente. A Williams tem o problema de sair de traseira. Então o pneu dianteiro mais largo corrigiu o problema da Ferrari lá em Buenos Aires. Você viu que Schumacher ganhou a corrida e o Irvine foi terceiro. E o problema da Williams ainda não está solucionado. Aí você vê o Ralf Schumacher nos boxes, é hora de parada para troca de pneus. O Ralf Schumacher está parando, o Takagi já fez troca, o Rio já fez troca, o Mika Salo já fez troca, o Nakano também, Ricardo Rossetti também. Já tinham feito ali paradas o Pedro Paulo Diniz, o Mika Hakkinen, mas essas são paradas de abandono que aparecem aqui no computador. O mesmo acontecendo com o Herbert e o Magnussen. Portanto, para reabastecimento e troca de pneus, Damon Hill, Mika Salo, Takagi, Nakano e Rossetti. Os que estão lá à frente, por enquanto nada de parar. A Fórmula 3000, que é o vestibular da Fórmula 1, tem 3 brasileiros esse ano, 3 brasileiros talentosos. O Max Wilson, que é piloto de testes da Williams, está no seu 2º ano da 3000. O Bruno Junqueira, que também está aqui com a gente na cabine, que foi o campeão sul-americano da Fórmula 3. Está no seu ano de estreia, ontem largou em 23º, veio para cima. Também tomou um toque, furou o pneu e depois andava no tempo dos líderes. Mas aí já não dava mais de uma volta atrás. E o Battistuzzi, que foi campeão europeu de Fórmula Opel, que também não esteve bem, também bateram nele. Ontem foi dia de bater nos pilotos brasileiros. Porque o Max Wilson está falando de problema de motor no carro dele, mas também tomou uma pancada por trás e jogaram ele longe. Não foi um bom dia para os brasileiros na Fórmula 3000, uma nova geração de muito talento. Tenho certeza de que será muito melhor. Viu, Bruno? Você que está aqui, boa sorte. Será muito melhor na preliminar do Grande Prêmio da Espanha daqui a 15 dias. 22 voltas completadas, sempre David Coulthard na liderança. E aí a perseguição de Irvine. Irvine para cima de Villeneuve. Essa briga vale pela 3ª posição no Grande Prêmio de San Marino. Trulli vinha na 8ª posição, faz a sua troca de pneus, faz seu reabastecimento, volta para a pista. Pedro Paulo Diniz está fora da prova, já abandonou. Rubens Barrichello abandonou na primeira volta. Ricardo Rossetti defende aí a honra dos brasileiros e tem a 14ª posição. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga, o seu carro merece. É hora de ficar de olho nas equipes principais aqui, olhando, mas principalmente olhando Ferrari. A Minardi fazendo a troca de Tuero, o reabastecimento, mas principalmente olhando Ferrari e McLaren. Por enquanto eles não estão prontos ali para uma troca de pneus, não. Nem de Coulthard, nem de Schumacher. A vantagem de Coulthard para Schumacher é grande, hein? 19,7. Aí você vai com a câmera colocada na Ferrari. Aí curtindo o grande barato que é dar uma volta em Imola. Carro da Prost parando no box.
Olivier Panis, o Trulli já tinha parado. Panis ocupava boa sexta posição. Você vê que candelabro, o carro do Prost só tem um candelabro. Só tem do lado esquerdo. E o da Ferrari é mais estreito do lado direito do que do lado esquerdo. E a explicação é que é para não prejudicar o acesso ao bocal de reabastecimento do combustível. Aí a comparação entre Irvine e Frentzen. Tudo porque é um componente que não era para estar lá, né? Não nasceu junto com o carro. Então isso vai se usando de acordo com a necessidade de aumentar o downforce, ali, de segurar o carro mais no chão, porque agora é tudo diferente, com os carros mais estreitos, com esses pneus raiados. Então mesmo em pistas velozes como essa de Imola, então esse apêndice aerodinâmico está sendo necessário para alguns carros. Pelo menos 5 estão usando, que é o Jordan, o Prost, a Sauber, a Tyrrell e nessa corrida, pela primeira vez, também a Ferrari. Aí você vai vendo o Villeneuve com o Irvine. Dá a impressão de vir com mais saúde. O Ed Irvine, ali na quarta posição, ele foi terceiro no Grande Prêmio da Argentina. Agora já são 2 Ferraris brigando contra uma McLaren, mas por enquanto vai sobrando a McLaren de Coulthard. Já tem 20 segundos de vantagem para Schumacher, que é o segundo. Depois são 22 segundos e 9 de vantagem de Schumacher para Villeneuve, que é o terceiro. E aí praticamente não há vantagem. 1 segundo apenas a vantagem de Villeneuve para Irvine. Essa briga que você vê aí. E aí essa vantagem passa a ser visual. Enquanto isso, o Frentzen vai abrindo caminho ali. Vai passando o retardatário. O Damon Hill vem para uma segunda parada. Agora para reabastecimento e troca de pneus. A primeira foi para tocar o pico depois que ele se chocou. Na largada se envolveu também problema na largada. Agora sim faz a sua troca de pneus e o seu reabastecimento. Damon Hill, que vinha na corrida de recuperação aí, ele esteve em 19º e já estava na 9ª posição. Bom, do lado do Pedro Paulo. Pedro, superaquecimento, estava numa boa corrida ali chegando perto do Bora e teve que tirar o pé, já estava sentindo problema. Já começou o problema já umas 10 voltas atrás, o motor começou a perder rendimento, até que agora não estava nem pondo sexta marcha na reta, e daí a equipe me chamou para dentro. E agora a gente viu porque o motor estava andando muito quente no óleo, e talvez seja esse o problema. O problema com o câmbio, pelo menos por esse lado o câmbio estava sossegado? Tava, até então, eu acho que por isso que a equipe pediu para mim ficar, apesar de eu ter um problema com o motor, a equipe pediu para mim ficar mais na pista, para ver se não surgia nenhum problema com o câmbio. Mas parece que estava funcionando direito, o carro, foi uma pena porque o carro estava andando bem na corrida, foi uma pena ter quebrado. Ok, valeu Pedro. Estão melhorando as coisas, de olho no Schumacher que ele vai para o boxe, hein? Ele vai para reabastecer, vai para trocar pneus. Aí vem Schumacher, ele que é o segundo colocado, para fazer a sua parada antes de David Coulthard. Agora a McLaren também se ajeita. A McLaren também fica pronta, bem aqui à nossa frente. A Ferrari está aguardando o Schumacher e a McLaren está aguardando o Coulthard. É grande a vantagem de Coulthard para Schumacher. Entra primeiro o Coulthard. Aí vem Coulthard para a sua troca de pneus. Vamos ver o trabalho da McLaren. Carro no alto, pneus para fora, reabastecimento. Enquanto isso o Schumi vai chegando. Carro no chão, trabalha rápido. Vem-se embora Coulthard, bom o trabalho. Muito bom o trabalho da McLaren. Vai saindo o Coulthard no limite de 120 km. Os boxes, tanto de McLaren quanto de Ferrari, estão aí no início do pit lane. Então eles chegam de forma fácil. O trabalho é feito, mas depois eles têm que obedecer o limite de 120 km até o final do pit. É o que vai acontecer agora com o Schumacher. Se ele passar o limite de 120, depois ele é punido. Tem que fazer aquele stop and go, tem que parar 10 segundos para poder ir embora. Coulthard volta na primeira posição. Villeneuve, terceiro também, vem para a troca. Na mesma volta, os 3 primeiros vindo para a troca de pneus e para reabastecimento. As equipes todas trabalhando bem. Bota 11 segundos de combustível. Temos 26 voltas, num total de 62 voltas. Coulthard é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Schumacher é o terceiro. Aliás, Schumacher é o segundo, Villeneuve é o terceiro. Os 3 parando para a troca. O Irvine vinha na quarta posição, não parou, tomou essa posição, é claro, do Villeneuve. E o Frentzen que vinha logo atrás também para tomar essa posição, e a equipe Ferrari agora espera por Irvine. É hora de trabalho no boxe, é hora da equipe caprichar. Você vê o Villeneuve aí com pneus frios. Toma ali até a ultrapassagem do Rossetti. Depois vai voltando por dentro o Villeneuve. Vai voltando a estar na frente.
Damon Hill, Takagi, Tuero, Rossetti, Nakano já tinha uma volta atrás do líder David Coulthard. O Villeneuve recupera essa posição para estar na mesma volta. Coulthard, Schumacher, Villeneuve já pararam para a troca de pneus e o Irvine vai parar agora. O Irvine, que assumiu a terceira posição quando o Villeneuve parou, vai agora para a sua parada no box. Faltando parar Irvine e Frentzen. Pois Alesi, Ralf Schumacher, Panis, Trulli, Mika Salo, todo mundo já parou e lá vem o Irvine. Galvão, o problema do Mika Häkkinen foi a caixa de câmbio, tá? Quebrou a caixa de câmbio dele. Aí o Irvine no box. Ainda não voltou o Irvine, ele tem um longo caminho aqui no pit. Não pode exagerar na velocidade. Você vai junto com o Irvine. Ele vai saindo. Vai voltando aí o Irvine. Já está na pista o Irvine. E voltou na frente do Villeneuve. Já está uma posição à frente. O torcedor italiano aplaudiu o Irvine. O Irvine é o terceiro colocado, está na frente do Villeneuve. O Frentzen também parou para fazer a troca. Aí você está vendo aí o Villeneuve. O Irvine voltou na frente porque a Ferrari ganhou da Williams, como sempre acontece, aliás, no trabalho de pit stop. O Villeneuve foi 11.1, o Irvine foi 8.0 e na perda total o Villeneuve perdeu 28.1 e o Irvine 24.5. Já vê o quanto de combustível colocaram também nesses 3 segundos de diferença aí. Aí o Mika Salo. Mika Salo que tinha a 10ª posição. São 28 voltas completadas, estamos na volta de número 29. Coulthard, Schumacher, Irvine, Frentzen, Villeneuve e Alesi são os 6 primeiros. O Mika Salo está aí fazendo sua segunda parada, perde muito tempo. Demora ali muito no reabastecimento, volta a ter problema o Mika Salo. E agora sim vai sair. Perdeu muito tempo na sua parada de boxe o Mika Salo. Companheiro de Pedro Paulo Diniz. O Pedro Paulo Diniz, você sabe, já abandonou a prova. O Rubens Barrichello foi tocado pelo companheiro Magnussen. Perdeu a asa traseira, perdeu o aerofólio e teve que abandonar a prova logo na primeira volta. Ralf Schumacher é o 7º colocado. O Damon Hill é o 9º, são os 2 carros da Jordan. Olha a briga aí. Você vê como é que vem ali a Williams abrindo caminho. O Frentzen está logo atrás do Alesi. Aí o Frentzen, logo à frente dele o Alesi. O Alesi é o 5º colocado, o Frentzen é o 6º. E essa briga aí é do Ralf Schumacher com Olivier Panis. O Ralf Schumacher é o 7º colocado. O Panis é o 8º colocado e a pressão é do Panis, da equipe Prost, em cima do Ralf Schumacher, da equipe Jordan. Coulthard já completou 29 voltas, apenas ele completando as 29 voltas. Ainda não passou o Schumacher, por isso aparece ali embaixo só o nome do Coulthard, completando as 29 voltas. Só agora passa Schumacher, 23.3 atrás do Coulthard. E parece que o Villeneuve, pela imagem que a gente pode ver, pelas informações que chegam, tem algum problema na válvula que fecha ali o abastecimento do carro do Villeneuve. E o Patrick Head, inclusive, apareceu pagando geral para a equipe Williams. O Nakano, com a sua Minardi, também abandona. Nakano, que tinha 15ª e última posição. Olha como estoura lá. Bem ali atrás do Ricardo Rossetti. Vamos pela volta de número 30. Um total de 62 voltas. Começou o fogo. Você viu que explodiu legal, caiu ali. Você cai óleo ali nas partes quentes do carro. Imediatamente veio o fogo, acionado o extintor de incêndio. E nenhum maior problema com a Minardi do Nakano. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Rainha, detone os jatos. Rainha, pratique esta marca. Aí você tem aqueles que abandonaram. Todos os que abandonaram a prova.
Você vai de carona com o Frentzen. Frentzen que tem a 6ª posição. Logo à frente dele está Alesi. E o Alesi parece que se achou depois de 2 corridas, já se achou na Argentina e já vem fazendo também uma bela prova. Aqui no Grande Prêmio de San Marino vai se achando com a Sauber de motor Ferrari, Reginaldo. É um piloto que demorou um pouco para se adaptar a esse carro, mas ele vinha com uma experiência passada de motor Ferrari, depois de ter passado também pela Benetton, por isso até ele foi contratado. A equipe tem 2 pilotos, é incrível como a Sauber tem 2 pilotos exatamente do mesmo nível. O Sauber falando pela 2ª vez, depois de ter saído agora há pouco do boxe. O mesmo nível de Herbert e de Alesi, tanto que eles andam no treino sempre separados aí por 1 segundo ou até menos do que isso. E o Alesi, pelo menos nas 2 últimas corridas, se deu melhor. Ele vai aí numa 5ª colocação. E a Sauber é por isso mesmo, graças ao Alesi até esse ano, é a 5ª equipe no campeonato de construtores. Olha só, o Panis para cima do Ralf Schumacher, uma linda ultrapassagem do Panis em cima do Ralf Schumacher. Assume a 7ª posição. Assume a 7ª posição Olivier Panis numa ultrapassagem com decisão em cima do Ralf Schumacher. Eu não cheguei a dar informação do Ralf Schumacher, porque quando eu falava do Ralf Schumacher foi a quebra, o problema com o Mika Hakkinen. A Jordan preocupada com os erros sucessivos do Ralf Schumacher, o Ed Jordan protegeu um psicólogo para o Ralf Schumacher. Diz que ele é bom, mas tem que tratar um pouco da cabeça. Então ele está fazendo aí um tratamento com o psicólogo Ralf Schumacher, que você vê aí, o irmão do Schumacher. É um piloto que sempre procura andar muito mais do que o carro pode. E este ano ele começou muito mal, porque na Austrália ele bateu na primeira volta, no Brasil na primeira volta, na Argentina ele deu 22 voltas, quer dizer, somando até o Grande Prêmio de San Marino, ele tinha andado 24 voltas durante a temporada. E a Jordan não tem nenhum ponto no campeonato, embora seja uma equipe já com o motor Honda, preparada para ser uma das 4 grandes, uma das 5 grandes, passaria a ser o seu objetivo ia ser a 5ª grande, mas, como eu acabei de dizer, a Sauber é que está em 5º no campeonato e a Jordan não tem nenhum ponto. Vai aumentando a vantagem de Coulthard para Schumacher, já chega a 25,2, está aí o Jean Todt, esse é o centro, o diretor esportivo da Ferrari. Na última volta o Coulthard virou um 29,8, o Schumacher virou um 31,0. Agora viu um 30,7 o Coulthard. Está aí o David Coulthard. Ele vai chegando no Trulli, que é o 9º colocado, já vem para colocar uma volta em cima do 9º colocado, que é o Trulli. Já abre para fazer a ultrapassagem e já coloca essa volta em cima do Trulli, que é o 9º colocado. Apenas os 8 primeiros estão na mesma volta e por pouco tempo, porque o Coulthard já vai se aproximar ali do Ralf Schumacher. Lá na frente o carro do Schumacher, você vai no carro do Coulthard e lá na frente está o carro do Schumacher. Os maiores especialistas brasileiros em ressuscitação dizem o que fazer nos 8 minutos decisivos de um ataque cardíaco. Você vai ver hoje no Fantástico. Fantástico esse carro que está aí. A McLaren de David Coulthard já com 26 segundos de vantagem para Schumacher, que é o 2º colocado. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje às 15:45 da tarde. O Alesi está ali na frente do Frentzen. O Frentzen vem tentando chegar no Alesi para brigar pela 5ª posição. Villeneuve é o 4º. Nas 3 primeiras posições, a McLaren de Coulthard, depois as Ferraris de Schumacher e de Irvine. A essa altura, pelo rendimento da McLaren, abrindo 26 segundos, já com 33 voltas completadas no total de 62, já passando, portanto, da metade da corrida. A torcida do italiano para ter algum problema na McLaren para o Schumacher poder repetir a façanha de Buenos Aires e aí sim colar na briga pelo título com o Mika Hakkinen, que o Mika tem 26 pontos, já está fora da prova. E o Schumacher tem 14 e iria para 24. Se terminasse assim agora, o Coulthard iria para 23 pontos e o Schumacher para 20. Mas ficaria bonito, hein? Hakkinen 26, Coulthard 23 e Schumacher 20. O campeonato tende a ser equilibrado, apesar desse domínio da McLaren.
Porque, além de tudo, tem um Schumacher, né, que sabe, é um piloto que sabe que quando não dá para lutar pela vitória, ele tem que tentar marcar pontos. É isso que ele tem feito desde o início do campeonato. E ainda já beliscou uma vitóriazinha quando foi possível. Esse é o Schumacher. Aí você vai no carro de frente, sem a frente dele a Sauber de Alesi. Motor Ferrari lá na frente, motor Renault aqui atrás. O sexto é Frentzen, o Alesi, a frente dele é o quinto colocado. Coulthard, Schumacher, Irvine e Villeneuve são os 4 primeiros. Daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula 1 direto de Imola aqui na Itália, seguem as emoções do esporte com um esporte espetacular. Até meio-dia, como sempre, você tem um esporte espetacular. E meio-dia, Xuxa, Planeta Xuxa, a partir do meio-dia. Aí sempre o Frentzen. Marcha para cima do motor Renault. Marcha para baixo. A parte de descida no circuito de Imola. Usa toda a pista e até mais um pouco o Frentzen. Aí passando na variante alta. A última volta o Frentzen virou em 1:31.707. O Alesi virou 1:31.645. Um pouquinho mais rápido o Alesi. Vamos ver no final desta volta, que será a volta de número 35. O Coulthard tem 24,6 de vantagem para Schumacher. Coulthard fez a última volta em 31,5, Schumacher em 30,5. Tirou um segundo. E agora o Alesi vira 1:31.1 contra 1:31.3 do Frentzen. Ele não consegue se aproximar. Vai sustentando ali a quinta posição o Jean Alesi. Aí as diferenças do primeiro para o segundo, agora de Schumacher, que é o segundo, para Irvine, que é o terceiro. Do Irvine para o Villeneuve, leva 6,7. Aí vem a vantagem de Villeneuve para Alesi, que é grande, 10,5. E depois não há vantagem. De Alesi para Frentzen, 1 segundo e 47 milésimos. Aí está o líder da prova, David Coulthard. Tudo que ele precisa é chegar a vitória para chegar aos 23 pontos e encostar no seu companheiro de equipe, Mika Häkkinen. E se o Schumacher for segundo, vai a 20. Volto a repetir, se terminasse assim, nós iríamos para a Espanha com 26 para Häkkinen, 23 para Coulthard e 20 para Schumacher. Trulli vai para o box. Aí o Trulli no box. Vamos na volta de número 36, serão 62 voltas. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil na Fórmula 1. Você vê aí o carro de próximo deixando a pista. Você viu que o Trulli abandonou a prova. Ele recolheu, foi direto para a garagem. E aí vem David Coulthard. Ele e Schumacher, a diferença 24,2 na volta anterior. Agora o Coulthard vira 31,5, Schumacher vira 31,2. Tira 3 décimos, tirou um segundo numa volta, tira 3 décimos agora. Vamos ver se ele vai tirar volta por volta. Mas a diferença é muito grande. Ainda acima dos 24 segundos. Mas para Schumacher nada é impossível. Ali o Ron Dennis preocupado, que já teve um problema de câmbio com o Mika Häkkinen. Está tendo o controle completo aí através da telemetria de tudo que vai acontecendo no carro de David Coulthard. Ele vai pegando o tráfego ali, vai ficando atrás de Olivier Panis. Panis, que é o 7º colocado, e já vai tomar uma volta do Coulthard. Perde um pouco de tempo nessa volta. Por isso vai se aproximar um pouco o Schumacher. Abre o Panis. Coulthard faz a ultrapassagem depois da tosa. E já coloca uma volta em cima de Olivier Panis, que é o 7º colocado. Vamos ver no final dessa volta a diferença de 24,5 para quanto cai. Aí a equipe Jordan preparada para uma troca de pneus. O Damon Hill já fez 2 paradas, mas uma delas foi para trocar o bico do carro. E o Ralf Schumacher também. Ralf Schumacher é o 8º e o Hill é o 9º colocado. Estão próximos ali os 2 pilotos de Eddie Jordan. O Irvine vai sempre abrindo do Villeneuve 7 segundos a vantagem, mas não consegue se aproximar do Schumacher. Também se aproximar não quer dizer nada.
Pode chegar bem pertinho, que não vai arriscar nunca. Como ultrapassagem está aí o Irvine. Mas o Irvine, quando todo mundo fala que a carreira dele na Ferrari acabou, já dura uns 3 anos. Ah, não, o Irvine agora não dá mais, porque ele é mais guarda-costas do Schumacher do que piloto da Ferrari. Aí ele começa, faz um terceiro, faz um segundo, faz um pódio, faz o trabalho de desenvolvimento da equipe e vai ganhando tempo. E vai curtindo esse enorme barato que deve ser piloto da Ferrari na Fórmula 1, Reginaldo. E esse ano ele já fez. Ele fez 4 pontos na Austrália, terminou em 8º, fez 6, foi 6º no Brasil e foi por pódio na Argentina. Quer dizer, é um piloto que está mostrando uma regularidade e trabalha realmente bastante na equipe. Ele, você vê, nessa entre-safra da temporada, dezembro e janeiro, praticamente 2 meses de férias teve o Schumacher. Ele fez um acerto com a equipe de que ele realmente precisava descansar depois de todo aquele problema de como terminou o campeonato, aquele toque dele com o Villeneuve, todas as críticas que ele recebeu, inclusive na Alemanha e também aqui na Itália. Quer dizer, ele se retirou aí de cena, ficou praticamente 2 meses descansando e quem trabalhou foi o Irvine. O Irvine realmente fez nascer o carro. Agora, a hora que voltou o Schumacher é que aí o trabalho se intensificou, o carro começou a melhorar, mas o Irvine é o segundo piloto útil. Tanto que o Schumacher disse que segundo piloto igual ao Irvine não tem. Aí está o Irvine, que é o terceiro colocado. Você viu agora há pouco a troca de pneus do Ralf Schumacher. Você viu, já tinha acontecido com outros carros, dá para ver. É até bom falar com alguém para dizer, pode ser algum problema? Principalmente na roda dianteira. Vamos ver uma próxima troca de pneus. A hora que o mecânico tira a roda, sai assim como se fosse uma fumaça preta dali. Aquilo é a pastilha, o disco trabalha incandescente, uma temperatura muito alta, a pastilha ela vai perdendo um pouco da consistência, então na hora que você tira a roda, sai aquela fumaça preta ali, mas é uma coisa absolutamente normal. Rossetti vai para os boxes para fazer a sua troca de pneus, ele da equipe Tyrrell. Rossetti ocupando a 12ª posição. Atrás dele está o Mika Salo. São 13 os carros ainda na prova, dos 22 que largaram. Aí o Rossetti voltando. E você vê de novo a Ferrari. E o Coulthard tem 23,9 de vantagem para Schumacher. Ele vem tirando, aos pouquinhos, mas vem tirando. Olha o Schumi aí. Na última volta, 1:30.39 do Coulthard contra 1:30.19 do Schumacher. Foram 2 décimos. Volta de número 38, estamos na volta de número 39 para um total de 62 voltas. Regina Casé agitando todas do Brasil legal. Hoje, depois de sair de baixo. Você conferiu aí a vantagem de David Coulthard, que é o líder, para Schumacher, que é o segundo, vai andando no limite extremo, Schumacher. O Damon Hill já tomou uma volta ali do Coulthard e vai tomar uma volta do Schumacher. O Damon Hill, que é o 8º colocado, vai tomar uma volta do segundo, que é Michael Schumacher. O Rossetti está agora em 12º lugar e todo o objetivo dele é realmente depois, olha aí, a Ferrari foi para fora da pista. Passou ali, ó, deixou todo mundo preocupado. Foi com vontade. Deixou todo mundo preocupado. Mas o objetivo do Rossetti é realmente a briga entre Damon Hill e Mika Salo. O Salo é atirado, hein? O Salo é um piloto atirado. Está numa boa posição, inclusive, para dar o bote. Mas eu dizia do Rossetti, ele ficou muito tempo sem andar de carro nenhum. Depois que terminou o seu campeonato de Fórmula 3000, ele fez uma temporada de Fórmula 1. Ele deveria ter começado a temporada do ano passado. A equipe dele acabou antes mesmo da estreia. Foi um projeto de equipe que não vingou. E aí ele passou o ano inteiro sem andar. E quando fechou esse contrato com a Tyrrell, e praticamente às vésperas do início do campeonato, também não tinha testado muito. Então o objetivo dele é terminar as provas. E ele conseguiu na Argentina, conseguiu terminar em 14º. E aqui também, já com 2 paradas, tudo ele está em 12º e quer se manter na pista para... Isso equivale, né? O piloto vai se readaptando à categoria, principalmente se tratando de um carro de Fórmula 1 com 700 cavalos, com 600 kg de peso, mas um carro de reações muito fortes, muito precisas. Ele tem realmente que se adaptar para aí, então, tentar melhorar um pouco o seu rendimento de acordo com o que o seu companheiro japonês vem fazendo, porque o japonês Takagi é, sem dúvida, um piloto muito bom e muito rápido.
22 voltas para o final, David Coulthard completou a volta de número 40. Na volta anterior, o Schumacher tirou meio segundo em relação a Coulthard. Aí passou o Coulthard, ainda não passa o Schumacher. Ele estava 23,4 atrás na volta anterior. Está aí a Sauber preparada para a troca de pneus. O Alesi vem na quinta posição. O Schumacher passa 23,3, tirou mais um décimo. E tirando muito pouco, temos 22 voltas para o final. Eu diria até que está mais administrando um ritmo bom, um ritmo confortável, rápido, mas confortável para ele, o David Coulthard, aí na ponta, na liderança do Grande Prêmio San Marino. A esperança do ferrarista, do tifosi da Ferrari, o torcedor da Ferrari, é sempre de que o Schumacher possa chegar, porque afinal de contas é a casa da Ferrari. Aqui o torcedor é mais fanático do que em qualquer outro lugar. Está super lotado o autódromo. O autódromo se chama Enzo e Dino Ferrari, o pai Enzo Ferrari, que deu o nome a essa paixão sobre 4 rodas chamada Ferrari. O seu filho Dino Ferrari, falecido prematuramente, deu o nome ao autódromo. E há 15 anos o torcedor italiano não sabe o que é comemorar uma vitória da Ferrari. Aqui em Imola, a última foi em 83, com o francês Patrick Tambay. Aí o Alesi dizia, era o quinto para fazer sua troca. Vai permitir que Frentzen ocupe esta quinta posição, mas faz a sua segunda troca. O Alesi, o Frentzen fez apenas um. Aliás, Coulthard, Schumacher, Irvine, Villeneuve e Frentzen, agora os 5 primeiros colocados, todos eles apenas com uma troca. Nós estamos a 21 voltas do final. Entendeu? O Schumacher aí abrindo caminho nessa sua tentativa de aproximação em relação ao Coulthard. Mas é difícil que o Coulthard vai no ritmo forte, virou a volta agora em 1:30.2. Schumacher deve virar acima disso. Aí a equipe Williams pronta para a troca, esperando por Villeneuve e por Frentzen. O Schumacher virou 1:31.2. Ele foi 1 segundo e 2 mais lento, que ele tinha que fazer a ultrapassagem ali em cima de Damon Hill. Ele passou pelo Salo e tinha que fazer a ultrapassagem em cima de Damon Hill. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje às 15:45 da tarde. Hoje é dia 26, né? Dia 29, daqui 3 dias. É de arrepiar, hein? Brasil e Argentina no Maracanã. Ronaldinho contra Batistuta. Brasil e Argentina, despedida da seleção brasileira. Do Brasil, rumo ao Penta. Depois vem a convocação final, a viagem para a Europa. O Maracanã vai ficar pequeno na quarta-feira para Brasil e Argentina. Mesmo aqui na Itália e toda a Europa se fala muito desse jogo. Muita expectativa em torno deste Brasil e Argentina na próxima quarta-feira. Frentzen parou, voltou ali. Ele tinha conquistado a posição em cima do Alesi. Veja que ele voltou ali atrás do Coulthard. O Coulthard, que já tinha uma volta em cima do Alesi, bota uma volta em cima do Frentzen. Apenas os 4 primeiros estão na mesma volta. E o Frentzen acabou conquistando a posição em cima do Alesi nos boxes. Você vê que o Frentzen está ali, o Alesi está logo atrás. O Frentzen é o 5º colocado, o Alesi é o 6º. Os 6 primeiros são Coulthard, Schumacher, Irvine, Villeneuve, Frentzen e Alesi. Ali a Jordan trabalhando. É Damon Hill fazendo o seu pit stop. Damon Hill que tinha a 8ª posição. O Panis, que parou, também já voltou. E o Damon Hill vai voltando agora. O Coulthard já abre vantagem ali em cima do Frentzen. Já tem uma volta em cima do Frentzen. Esse que você vê aí é o primeiro, o Coulthard. O que vem logo atrás dele é o Frentzen, que é o 5º colocado. Aquele que aparece ali. E o 6º é esse aí, Jean Alesi com a Sauber. Volta de número 43, Copa 98. A Globo é mais Brasil. Seara, presunto Seara. Que maravilha! Aí você vai vendo o Irvine. O Irvine que vem na 3ª posição, tem o Ralf Schumacher ali. Ele vem para colocar uma volta em cima do Ralf Schumacher, que é o 9º colocado. É a vez agora do 3º colocado, o Ed Irvine, colocar uma volta em cima do 9º colocado, que é o Ralf Schumacher. São 2 pilotos que às vezes exageram numa tentativa de ultrapassagem ou para evitar uma ultrapassagem. Mas é claro que o Ralf abre para o Irvine vem na 3ª posição. O Damon Hill está logo à frente do Ralf Schumacher. O Damon Hill o 8º. E o Villeneuve vem na captura do Irvine ali, hein?
Não desistiu o Villeneuve, não. Ele vem para cima do Irvine e dá a impressão de que agora vem com mais ação. Vem para brigar pela terceira posição Villeneuve, para tentar voltar ao pódio do campeão Villeneuve. Vamos ter briga bonita no fim da corrida. Valendo a terceira posição entre Eden Irvine e Jacques Villeneuve. Aí o Hill, que é o oitavo. Aí aparece o Irvine, que é o terceiro. Logo atrás dele o Villeneuve, que é o quarto. E logo atrás ali o Ralf Schumacher, que é o nono. 43 voltas completadas. Ferrari está pronta ali para mais uma troca. A McLaren se apronta também. Momento importante da corrida, porque as duas Ferraris e a McLaren já vão para os boxes. E a Williams também está pronta para receber Villeneuve. Os 4 primeiros colocados vão para o box já. Depois das emoções fortes mais uma vez da Fórmula 1. A sequência do esporte espetacular até o meio-dia. E a partir do meio-dia, Xuxa e o planeta Xuxa. Coulthard vai para o box. Dos 4 primeiros é o primeiro a parar. Olha o trabalho aí no carro de Coulthard. Ninguém pode perder tempo agora. Você viu lá a plaquinha? Stop, parar, depois first gear, primeira marcha. Ele vai obedecendo a placa e depois vai embora. Coulthard já parou, já trocou, já reabasteceu e já voltou. E voltou em primeiro. Vão precisar parar Schumacher, Irvine e Alesi. As duas paradas mais importantes serão aí, do Irvine e... Alesi, perdão, Villeneuve, né? Do Irvine e do Villeneuve, que estão brigando pela terceira posição. E o Villeneuve, com a experiência que tem, Reginaldo, os dois estão para parar e está atacando forte. Olha, ele entrou, mas atacou forte. Olha a freada que deu o Irvine ali, para chegar no limite dos 120 para entrar no pit lane. Parando junto. Vamos ver quem volta. Você viu lá o poeirão preto que sai que eu falei? Vai voltando Irvine. Mas é um show, é uma goleada. É brincadeira que a Ferrari dá de goleada na Williams, mas isso faz tempo. O Irvine voltou com mais folga em relação ao Villeneuve. Trabalhou o Villeneuve. E agora tem que trabalhar tudo de novo. Passa ano. E a Ferrari e Williams no boxe é goleada. Esse ano, com a McLaren, ela ainda pode ter aí um adversário à altura, porque a McLaren tem treinado bastante isso. Mas com a Williams, toda vez que há essa decisão de boxe, é favorável à Ferrari. 18 voltas para o final, olha a Ferrari aí, trocou. O Irvine vai para trocar o Schumacher. Agora eles inverteram. Outra vez Schumacher primeiro, Irvine depois, agora Irvine primeiro e Schumacher depois. Esses os que abandonaram, entre eles Pedro Paulo Diniz e Rubens Barrichello. Ricardo Rossetti tem a 12ª posição. Está na frente do companheiro Takagi. Takagi abandonou, tá certo, o Rossetti é o 12º ali. São 12 os carros na pista. Coulthard, Schumacher, Irvine, Villeneuve, Frentzen, Alesi, Panis, Hill, Ralf Schumacher, Tuero, Mika Salo e Ricardo Rossetti. Irvine, Villeneuve, Frentzen, Alesi, terceiro, quarto, quinto e sexto colocados já pararam para a segunda troca. O Coulthard também, restando só o Schumacher. E a equipe Ferrari está pronta ali. Copa 98, a Globo é mais Brasil. A melhor cerveja do Brasil. Você está vendo o Coulthard aí? E está vendo o Schumacher, né? Porque o Coulthard fez 2 paradas e o Schumacher uma só. O italiano não quer nem saber, é motivo para ele ficar em pé, dar cambalhota na arquibancada. Basta ver o Schumacher próximo do Coulthard aí. Mas a equipe Ferrari está prontinha ali. E o Schumacher vai. Lá vai o Schumacher. Como o Irvine freou forte ali. E o Coulthard passou em primeiro. Completa a volta de número 46 David Coulthard. Aí o Schumacher. Trabalha a equipe Ferrari. Carro no chão. E abastecimento rápido, porque nós temos 16 voltas para o final. Lá vem o Schumi, por enquanto nada do Irvine. Não pode ultrapassar ali a velocidade, o Schumacher vai voltando. E o Coulthard vai abrindo. Vai praticamente garantindo a sua primeira vitória da temporada. O Hakkinen ganhou as 2 primeiras, o Schumacher venceu a terceira e hoje parece ser a vez de Coulthard.
para que o campeonato fique emocionante na pontuação. Eu repito, se terminar assim, Hackney terá 26 pontos, Coulthard 23, Schumacher 20. E até o Irvine, que é mais bobo aí, com o quarto lugar para mais 3 e vai para 10 pontos. Ele tem o terceiro lugar, 4 pontos, iria para 11 pontos. Volta de número 47. O sétimo é Panis, o oitavo é Rio, o nono é Ralf Schumacher, o 10º é Tuero, o 11º Mika Salo, o 12º Ricardo Rossetti. Então vamos ter que esperar aí umas 2 voltas, Reginaldo, para sentir exatamente a diferença do Coulthard para o Schumacher. Um veio com pneu frio, o outro também. Um já se passar acelerando, o outro saiu em desaceleração. Mas também foi muito tranquila a troca do Coulthard, assim como o da Schumacher, a troca do Schumacher. Os dois perderam mais ou menos o mesmo tempo, 23.2 o Schumacher, 23.6 o Coulthard. Então a diferença vai ser mantida na pista. Se não houver nenhuma anormalidade com nenhum dos carros, a posição é essa e o Coulthard estaria então garantindo a sua primeira vitória no ano. Ele que já tem 3 vitórias, ganhou uma pela Williams, ganhou 2 pela McLaren, seria a sua terceira vitória no ano. Seria a sua primeira no ano e a quarta vitória na categoria, na carreira. E o Coulthard com o Schumacher, então ficando com essa diferença na ordem de 20 segundos, o Coulthard pode até entrar numa de administrar a corrida aí para levar até o fim. Na verdade, existem grandes diferenças entre os carros. A McLaren, sem dúvida nenhuma, toda vez que for uma pista veloz como essa, a McLaren e Mercedes é a favorita. E para essa torcida da Ferrari, embora o sonho com uma vitória, uma nova vitória depois de 15 anos, valesse bastante, sonhar é válido, esse resultado, com Schumacher em segundo e Irvine em terceiro, quer dizer, os 2 pilotos Ferrari no pódio, seria sensacional, teria um sabor de uma vitória, mesmo porque o campeonato ficaria assim totalmente aberto, com o Schumacher podendo pensar numa reação mais tarde aí, quando o carro vier a melhorar. 15 voltas para o final, 20.7 a diferença. Então que a gente levou um lucro aí, o Schumacher, a diferença era de 24 segundos. 20.7, pode perder 1 segundo por volta. O Coulthard pode administrar na base de 1 segundo por volta, que ainda teria 5 segundos de vantagem, uma cômoda vantagem para o final da prova. O Schumacher leva 31 segundos de vantagem para Irvine, que leva 6.8 para Villeneuve, que é o quarto, que leva 13.9 para Frentzen, que é o quinto, que leva 3.8 para Alesi, que é o sexto, sempre ameaçada a posição do Frentzen. Esses são os 6 primeiros, os que marcam pontos. E o Schumacher vem baixando a bota, vira um 29.3, faz a melhor volta da prova. A melhor volta dele, perdão. A melhor volta da prova é um 28.7. Eles voltaram diferentes desse segundo pit stop. Exatamente por isso, Galvão, que a diferença até diminuiu um pouquinho. O Coulthard parece que já voltou administrando, virando 31.6. Agora o Schumacher, de repente, vai dar um gás aí, virando 29.3, vai continuando a virar várias voltas seguidas em 29. Aliás, a regularidade foi um ponto forte do último teste que a Ferrari fez, na pista particular dela virando 1.02, virando 20 voltas segundos de 1.02. Então esse é o ponto favorável que tem a Ferrari. Mas vamos ver como é que se comporta o Coulthard e a McLaren. De repente se assusta com o Schumacher botando pressão, ou mantém essa de administrar até o final? Porque a diferença caiu muito, ele caiu para 18.4. Aquela volta do Schumacher 29.3 é melhor sim. É que aqui no computador nós temos uma volta que seria a chamada volta ideal, juntando as melhores parciais de todos, aí daria 28.7. A melhor volta é do Schumacher 29.6. O Ronden sai, vai lá para dentro, conversar com alguém, vai no pessoal da telemetria lá dentro, que fica instalada dentro do box, todos os engenheiros da telemetria. O Coulthard vem para completar mais uma volta, vira uma vez outra vez 30.6. Mas já reagem, era 31.6. Vira 30.6, vamos ver a volta de Schumacher, a diferença 18.4, lá vem o Schumi. Acelera Schumacher, passa 29.4, baixa mais 1 e 2. 17.2, ele baixa mais 1 e 2. O problema é que restam apenas 13 voltas para o final. Mas o Schumacher agora vem tentando de todas as formas, vem botando pressão. Na pior das hipóteses, arriscando tudo, ou tentando obrigar o Coulthard a uma reação, tentando induzi-lo a um erro. Mas foi meio estranha a saída do Rondeles ali, ele deixou a posição onde ele e os engenheiros-chefes trabalham ali, junto ao pit wall, junto ao muro, e ele foi lá para dentro do box onde fica a telemetria, onde fica toda aquela parafernália que comanda a telemetria.
Aí o Coulthard, ele é o primeiro, Schumacher é o segundo, Irvine é o terceiro, Villeneuve é o quarto, Franz é o quinto, Alesi é o sexto, são os 6 primeiros. Rossetti vem na 12ª posição. Esses os que abandonaram. Takagi, Trulli, Nakano, Pedro Paulo Diniz, Wurz, Fisichella. Todos esses abandonando a prova. Mika Hakkinen, Johnny Herbert, Magnussen, Rubens Barrichello. 18.4 em uma volta, 17.2 na outra. Virou 30.6 na volta anterior o Coulthard. Aí vem ele apontando na reta, passa, trava o cronômetro. 30.5 é o que ele está podendo andar. 30.5, Schumacher virou 29.4 na volta anterior. Vem ele na variante que traz para a reta. Aí você vai vendo o Coulthard e já passa o Schumacher. 29.4. 16.1. 12 voltas para o final, é grande a vantagem, 16 segundos. Mas o Schumacher arrisca tudo. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga, o seu carro merece. Importante também a temperatura da pista em 32 graus. E os pneus são diferentes. Um tem pneu Goodyear, outro tem pneu Bridgestone. Aí tem diferença de carro, tem diferença de pneu e tem diferença de apetite também, né? O Schumacher vem tentando tirar de todas as formas. É muito grande a vantagem de Coulthard. Aí vem o Coulthard. 30.6 numa volta, 30.5 na outra. Olha lá, 30.5 contra 29.4. Vamos ver essa volta do Coulthard. Já já ele vai completar a volta de número 51, total de 62 voltas. Pelo menos causa um frisson aqui no circuito de Imola, essa reação final do Schumacher. O Irvine tem boa vantagem para o Villeneuve, que tem boa vantagem para o Franz, que tem uma vantagem razoável para a Alesi, que é o sexto. Coulthard vira 30.6, é a dele, hein? 30.5, 30.4, 30.6, é o que ele pode fazer agora. Aí o Jontani espera pela passagem do Schumacher. 29.4, a outra 29.4, essa também é um relógio, Schumacher. 14.9 a diferença, restando 11 voltas. E ele vem tirando 1 segundo por volta. O negócio agora é saber exatamente se o Coulthard com a sua experiência, que não é tão grande, evidentemente, quanto a do Schumacher, mas se ele tem frieza suficiente, porque nesse nível é o suficiente para ele ganhar a corrida, né? Se ele administrar 30.6, mesmo que o Schumacher fique virando a 29.4, é suficiente para ele ganhar a corrida, ficaria ali uma diferença apertada de 2 a 3 segundos. Se ele for frio o suficiente, ele pode estar fazendo isso. Se ele sentir uma aproximação maior, ele até teria aí gás ainda para acelerar. Resta saber se ele vai ter essa frieza sem cometer erro. Até hoje o Coulthard foi assim, um piloto que não comete muito erro não, até algumas vezes parece melhor do que o Hakkinen. O Hakkinen é mais fácil de errar. E o Coulthard, na última corrida, que ele foi tirado da prova, inclusive pelo Schumacher, uma atitude que, a meu ver, foi limpa do Schumacher, uma atitude agressiva, mas limpa, e os dois não têm se dado muito bem. Desde então, o Coulthard fazendo várias críticas ao Schumacher, que ele acusa de ser um piloto que está disposto a qualquer coisa para tentar a vitória. O Coulthard vem para completar a volta e dá sua resposta, 29.9. Aí o Rossetti vinha na 12ª posição, abandona a prova. Dá a resposta. O Coulthard está usando toda a pista, você viu. 29.9. 29.9 também a volta de Schumacher. Permanece em 14.9, era o que o Coulthard precisava. Sustenta essa vantagem de 14.9, praticamente 15 segundos, restando 10 voltas para o final. Schumacher ainda tenta, imprime um ritmo forte. Vai ter tráfego ali à frente. É muito curioso até. É bom de ver. Eu fico olhando aqui o Max Wilson e o Bruno Junqueira, os meninos brasileiros da Fórmula 3000. A feição dos dois, aqui como eles olham. Aquela tá escrito no rosto deles. Como eu queria estar numa Ferrari dessa, como eu queria estar numa McLaren dessa, disputando uma prova, andando no limite extremo. Vai chegar o dia, vai chegar o dia. 52 voltas completadas. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Irvine é o terceiro, Villeneuve é o quarto, Franz é o quinto, Alesi é o sexto, Panis é o sétimo, Rio o oitavo, Ralf Schumacher o nono, Tuero é o 10º, Mika Salo é o 11º, são os que estão na prova. Estamos na volta de número 53, são 62, aí o Villeneuve, que é o quarto colocado, tentando se aproximar do Irvine, que vai abrindo caminho aí em cima do Mika Salo.
O Coulthard vai fechar a volta de número 53 e aí nós teremos 9 voltas para o final. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Rainha, detone os chatos. Rainha, pratique esta marca. Tem reservas o Coulthard. 1:29:6 a volta do Coulthard de número 52 contra 1:29:9 do Schumacher. Mostrou, deu a resposta pro Schumacher. Não vem não, não adianta vir não. E o Ron Dennis anda pra lá e anda pra cá, vai lá dentro na telemetria, volta aqui pra frente. 9 voltas para o final. Daqui a pouquinho no Esporte Espetacular, tudo sobre a decisão do Campeonato Paulista, que já tem o São Paulo como grande finalista. A vitória 3-1 em cima do Palmeiras ontem e hoje decide a outra vaga, Corinthians e Portuguesa, com o Corinthians jogando pelo empate. As finais dias 3 e 10. Olha o Coulthard. Vem aí para conquistar sua vitória. Bonita prova de San Marino no circuito de Imola. Aqui em Imola tivemos briga direta pelas posições e sempre aí essa expectativa de Coulthard com Schumacher. O Hackler teve uma passagem da 290, você viu ali a passagem do Coulthard. Olha o que tem de gente aqui em Imola. Os carros que não voltaram depois de que estão fora da prova depois de 53 voltas, o Coulthard virou 29,7. Tem carro, tem reserva. É um carro fantástico essa McLaren para 98. Mas o Schumacher está aí, vai ficar a 6 pontos do Mika Häkkinen, a 3 pontos do Coulthard. Vem Barcelona, onde ele anda bem, e depois Mônaco, aí eu quero ver andar na frente dele. Na verdade, a Ferrari está trabalhando muito bem esse ano, inclusive depois da corrida da Argentina, entusiasmada até pela vitória do Schumacher. Ela foi a equipe que mais trabalhou. O ponto forte dela é a estratégia, só que aqui a McLaren usou a mesma estratégia, os dois fizeram 2 pitstops. Não se sabe exatamente o que o Häkkinen iria fazer, porque ele quebrou antes, e não vai se saber também, mas comentava-se aqui que ele poderia tentar fazer apenas uma parada durante a corrida toda. A Ferrari treinou muito, veio com uma suspensão modificada, veio com um motor, dizem que com mais alguns cavalinhos, e esse candelabro, que é uma mudança na aerodinâmica. A McLaren, com o motor Mercedes-Benz de 780 cavalos, um chassi, que é o único carro da Fórmula 1 atual com nariz baixo, que contraria toda a tendência dos desenhos de 98, e parece que está certo, porque com essa aerodinâmica limpa, ele tem sido em todas as pistas o carro mais veloz em retas, tanto o Coulthard quanto o Häkkinen. Então parece que a tendência foi acertada, aí a escolha do Adrian Newey, considerado o gênio da aerodinâmica, que fez esse carro aí, e está em vias de ganhar a 4ª corrida em 4, melhor, 3 corridas em 4 nesse ano. A última volta eles foram rigorosamente iguais, 29,7. Agora virou em 30,3. O Coulthard 29,6 o Schumacher. Diferença 14,3, restando 7 voltas. É impossível, a essa altura no braço, que ele teria que tirar 2 segundos por volta e ainda fazer a ultrapassagem em cima do Coulthard. Mas não desiste, vai no ritmo forte o Schumacher, tão forte que ele já abre 42 segundos para Irvine, que é o terceiro. Que tem 4 segundos para Villeneuve, que é o quarto, que tem 19 segundos, 18,8. Praticamente 19 para frente, que é o quinto, que leva 5,8 de vantagem para Alesi, que é o sexto. Aí vem David Coulthard. David Coulthard, piloto da McLaren. Piloto de 27 anos, escocês de 27 anos. Vem atrás da sua 4ª vitória em 62 carreiras. Em 62 corridas, vem atrás de sua 4ª vitória. E para assumir a 2ª posição do campeonato, apenas 3 pontos de seu companheiro Mika Häkkinen. O Coulthard completou 27 anos exatamente na sexta-feira do Grande Prêmio do Brasil, lá em Interlagos. Até a equipe fez uma festinha ali para ele. 62 corridas ele completa hoje. Das suas 3 vitórias, uma foi obtida com a Williams ainda, quando ele assumiu a Williams exatamente em substituição a Ayrton Senna. Ele era, então, piloto de teste da Williams. Depois ele ganhou 2 pela McLaren. O Coulthard, no seu início de carreira, quer dizer, antes de chegar à Fórmula 1, ele foi companheiro e rival do Rubinho Barrichello na Fórmula 3 inglesa em 91. Inclusive perdeu o campeonato para o Rubinho. O Rubinho foi campeão, ele foi vice-campeão. Tira o segundo Schumacher,
29,7 contra 30,7, 13,3 a diferença, mas são apenas 6 voltas para o final. Aí vem David Coulthard, ele vai ter tráfego ali à frente, vai ter que negociar direitinho. Schumacher vem com pista limpa ali atrás. 13 segundos a diferença entre os dois. Olha o comparativo aí. 30,7 para 29,7, 30,3 para 29,6 e não dá nunca, falei, lá vai o Ron Dennis. Lá vai o Ron Dennis, lá pro fundo do box onde fica todo, repito, o sistema de telemetria de controle dos carros. Aí o Coulthard que é o primeiro. Ele vem pela volta de número 57. Quando completar a volta, nós teremos 5 voltas para o final. E Schumacher tocando no limite extremo, usando a pista inteira. 30,7 a última volta de Coulthard, 29,7 a última volta de Schumacher. O Coulthard já vem se aproximando para completar a volta de número 57. E aí teremos 5 voltas para o final. Já passou o Coulthard, 30,5 a volta do Coulthard. Aí entra na variante o Schumacher. Aponta na reta. Aí nesse ponto é travado o cronômetro. 29,5, tira mais 1 segundo. 12 segundos a diferença e 5 voltas para o final. A expectativa também da Ferrari. Todo mundo sabe que essa altura é impossível no braço. Ele vem tirando 1 segundo por volta. Se continuar tirando 1 segundo por volta, ele chega a 7 segundos atrás. É isso que o Coulthard está administrando ali. No contato com o rádio, com a equipe, o Ron Dennis vai para lá, vem para cá, conversa com todo mundo. Aí a diferença de Schumacher para Irvine, que é o terceiro. Irvine com chance outra vez de subir ao pódio. De qualquer forma, terminando assim, o ferrarista veria dois pilotos da Ferrari no pódio. Não é a vitória que ele queria depois de 15 anos, mas vai ter festa do mesmo jeito. O Schumacher está na briga, o campeonato absolutamente aberto. Repito, terminando assim, Hakkinen com 26 pontos, Coulthard com 23, Schumacher com 20. Schumacher com 20, 3 atrás do Coulthard e 6 atrás do Hakkinen. É um perigo, sem dúvida nenhuma, para os dois. E sempre a imagem de Coulthard e de Schumacher. Já na sequência, o esporte espetacular e tudo sobre a decisão do Campeonato Paulista. E logo depois do esporte espetacular, ao meio-dia, Planeta Xuxa. Quarta-feira, amigo. Brasil e Argentina. É o Brasil rumo ao Penta. Irvine vai abrindo caminho na terceira posição. Coulthard vira 1:30,8. Está absolutamente administrando. Ele deu 2 voltas 29,5 para mostrar que estava na parada. Você vê aí o Panis, que vai dando pita de abandono, que tinha a 7ª posição. Vai abandonando Olivier Panis. Então são apenas 10 carros para terminar a prova. Aí a equipe Prost. O César de Fiore, aquele ali de óculos ao lado dele, o Prost. Tem tráfego aí o Coulthard. Vai abrindo. Vai passando ali pelo Alesi. O Coulthard virou 30,8, o Schumacher virou 29,5. Baixou 1 segundo e 3, 11 segundos a diferença. 4 voltas para o final. Vem caminhando para a vitória, para a sua 4ª vitória na carreira. O David Coulthard, para assumir a 2ª posição do campeonato. E o Schumacher para se aproximar mais. E o Villeneuve vem para cima do Irvine. Ele tirou muita diferença em relação ao Irvine. Virou 31,5, o Irvine virou 30,9 o Villeneuve. Ainda quer brigar pela 3ª posição o campeão do mundo Villeneuve. Mais carro parando aí no box. Damon Hill. Damon Hill parando no box. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Irvine é o terceiro, Villeneuve é o 4º. Frentzen é o 5º. Alesi é o 6º colocado. Abandona o Damon Hill, já tinha abandonado o Panis. O 7º é Ralf Schumacher. O 8º é Tuero, o 9º é Mika Salo e só. São 9 dos 22 que largaram. Olha o Villeneuve aí na captura do Irvine. 59 voltas completadas pelo Coulthard, 32,6. O Schumacher virou 31,3. 9 segundos a diferença. Olha o Coulthard ali. 3 voltas do fim, ele já quer porque quer chegar. Não quer outra coisa. Aí está o Coulthard a 3 voltas do final. Virou 32,6 essa última volta. Tá certo que ele teve que fazer 2 ultrapassagens. Mas virou 32,6. Você vê lá o Alesi, que vem na 6ª posição. Atrás dele o Ralf Schumacher, que é o 7º colocado. E o Schumacher brigando ali por essa 6ª posição com o Alesi. Acabou chegando próximo ao Alesi no finalzinho.
E o Schumacher vem despejando tudo que tem direito. Tanto o Coulthard quanto o Schumacher vem para completar a volta de número 62. E aí teremos 2 voltas para o final. O escocês David Coulthard vem para a sua 4ª vitória. Outra vez o comparativo entre eles aí. Voltas de número 57, 58 e 59. Eles estão na volta de número 60. Ao final desta volta teremos 2 apenas para o final. Vem Coulthard para completar a volta de número 60. Vai apontar na reta. Vai passar o David Coulthard. Passou o Coulthard. Virou 33 e 7. 33 e 7 virou o Coulthard. 30.2 virou o Schumacher. 6 segundos a diferença e 2 voltas para o final. Nessa volta o Schumacher tirou 3 segundos e meio. E restam 2 voltas para o final. Tirou 3 segundos e meio o Schumacher. Restando 2 voltas para o final. Olha o Coulthard, olha o Schumacher aparecendo ali. Olha onde vai o Schumi. 2 voltas para o final. O Coulthard virou 33 e 7. Lá vem Schumacher. Tem o mano Ralf Schumacher ali na frente. Agora 1 volta e meia só para o final. Vai administrando ali o Coulthard. Mesmo que tenha algum problema, vai administrando da melhor forma possível. Mas essa foi para assustar mais ainda o Ron Dennis. Agora deve ter dado umas 3 voltas. Schumacher tirou 3 segundos e meio nessa volta. Olha o Coulthard. Schumacher chegando ali no Ralf. Ele ainda não chegou. Vamos ver se o Ralf vai segurar o irmão agora. Se ele segurar o Schumacher aí, vai tomar uma bronca de uns 3 dias. Ele vai ser internado no hospício aí, não é mais casa de psicólogo, né? Tá certo, deixa de ser de psicólogo. Tá certo, senhor. Já passou ali o Schumacher. Vem para a volta final o Coulthard. Olha o Coulthard fazendo a curva ali à esquerda. Olha o Schumacher aparecendo ali. Já deixou o Ralf bem para trás. Passou o Coulthard. 1:31 e 7. Andou tudo que podia. Schumacher, 1:30.5. Tirou 1 segundo e 2. São 5 segundos por uma volta só. Vem para a vitória o Coulthard. A não ser que pare pelo caminho. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo. Fazendo a nova Tamburello. Se encaminhando para a nova Villeneuve. Chegando para Tosa. 5.1 a vantagem de Coulthard para Schumacher. Irvine é o terceiro. Villeneuve aperta em cima do Irvine. 2 segundos atrás dele, brigando pela 3ª posição. Frentzen é o 5º colocado e Alesi é o 6º. Definidas aí as 6 primeiras posições. Coulthard vem para a vitória. Na volta final. Mergulha ali para a esquerda. Mergulha também Schumacher. Aí o Coulthard. A McLaren já fica esperando para comemorar a 3ª vitória no ano, a primeira do Coulthard. Hackney vai para 26 pontos, ou fica com 26 pontos. Coulthard vai para 23, Schumacher vai para 20. O campeonato aberto e emocionante. Irvine vai para 10 pontos, 11 pontos porque faz 4. Olha o Schumacher aí andando tudo que tem direito. Estamos nos metros finais. Aí vem Coulthard para a vitória. Com todo o cuidado, David Coulthard. Schumacher se aproxima, estava a 5 segundos. Você vê aí o Coulthard. Olha o Schumacher pintando ali. Vem administrando o Coulthard, vai chegar próximo. O italiano enlouqueceu. Todo mundo em pé no circuito aqui em Imola. David Coulthard balança o carro. Vence David Coulthard. Lá vem Schumacher logo atrás, é o segundo. Vitória de Coulthard no Grande Prêmio de San Marino em Imola. Schumacher chegou a 4 segundos e meio atrás dele. Coulthard é o primeiro. Schumacher é o segundo. Irvine ainda não passou para ser o terceiro. Villeneuve vai ser o 4º. Frentzen vai ser o 5º. Alesi na 6ª posição. Linda corrida de novo, Reginaldo. Vitória de Coulthard. Grande corrida de Schumacher. E o campeonato está aí pegando fogo em 98. É realmente um final do jeito que se espera, do jeito que não só o torcedor italiano, mas todo o público que adora a Fórmula 1 pelo mundo todo espera. Quer ver o quê? Ver pelo menos a Ferrari e mais tarde também a Williams, aí o Irvine cruzando em terceiro, Villeneuve bastante próximo em 4º, mas não só a Ferrari, mas também a Williams, quem sabe a própria Benetton e outras equipes aí que possam entrar, se não na briga direta pelo título, mas entrar na briga por vitórias, que isso é o que a Fórmula 1 tradicionalmente apresenta. David Coulthard, 27 anos na Fórmula 1 desde 94, consegue a sua 4ª vitória,
7 pole positions que ele tem na carreira. Depois de ter entregue a posição para a Hakkinen naquela corrida da Austrália, ele abre de novo a briga pelo título, se é que essa briga vai mesmo ficar apenas entre os 2 pilotos da McLaren, porque o Schumacher, com esse apetite todo que está, vai valer a pena aí, e pode se esperar muito dele ainda, porque o campeonato tem muita coisa para rolar. O Schumi vem aí. Coulter no primeiro, Schumacher no segundo, Irvine no terceiro, Villeneuve o quarto, Frentzen o quinto, Alesi o sexto. São os 6 primeiros colocados já. Olha o Irvine vibrando muito aí. Já a festa no pódio. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, baixada a adrenalina, passadas as emoções do Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola, estão os carros no parque fechados, carros têm que ser colocados ali para vistoria, e dali os pilotos se encaminham para o pódio. A classificação, eu repito, tem Mika Hakkinen com 26 pontos, o David Coulter vai para 23 pontos, o Schumacher sobe para 20 pontos, olha o Schumacher começando com o irmão ali. O Irvine vai para 11 pontos. Aí a graça do Coulter, quando trouxe o carro aqui para dentro para festejar junto com a equipe. Olha o Schumi aparecendo ali na segunda posição. Então o Hakkinen 26, o Coulter 23, o Schumacher 20, o Irvine indo para 11 pontos. O Frentzen, o Villeneuve fez aí 3 pontos. Ele tinha 2, foi para 5, mas à frente dele ainda tem o Frentzen que fez 2 pontos e foi para 8 pontos. Então, somando tudo, nós temos 26 do Hakkinen, 23 do Coulter, 20 do Schumacher, 11 do Irvine, 8 do Frentzen, 6 do Wurz, 5 do Villeneuve, 3 do Alesi, 1 do Fisichella e 1 do Johnny Herbert. Essa é a classificação. Nos construtores, acaba sobrando, foi para 49 pontos a McLaren, a Ferrari fez mais 10 pontos aí, foi para 31, é de 17 pontos a vantagem. Você vai conferir exatamente isso agora. Aí a classificação, enquanto aguardamos a festa no pódio, com o David Coulter, com o Michael Schumacher e com Ed Irvine. Deixa eu só completar, fora os 2 primeiros colocados, o Irvine vai pela terceira vez nos pontos desse ano, em 4 provas, com 2 pódios. O Alesi, que foi quinto na Argentina, sexto aqui.
O Villeneuve foi quinto na Austrália, quarto aqui em San Marino, e o Frentzen, que marcou pontos 3 vezes. Foi terceiro na Austrália, quinto no Brasil e quinto aqui em San Marino. Aí Michael Schumacher, no alto do pódio, David Coulthard, que foi efusivamente recebido pelo Frank Williams. O Frank, Ron Dennis, né? Eu tô com o Frank Williams na cabeça, porque o Frank Williams vem a todas as corridas, claro, ali, paraplégico, mas ele está com problema de saúde também, nem chegou a vir aqui ao Grande Prêmio. E aí, vamos ao hino. Aí, portanto, a cerimônia do hino. O hino britânico para o Coulthard, que é escocês, para a equipe McLaren, que é inglesa. O ministro das Finanças de San Marino entregando aí o prêmio de vencedor a David Coulthard. O presidente do Automóvel Clube de San Marino vai entregar o prêmio a Michael Schumacher, segundo colocado. O prefeito da cidade de Imola vai entregar o prêmio a Ed Irvine pela terceira colocação. Ainda temos o prêmio da equipe a ser entregue a Ron Dennis e Jon Tirac, ex-tenista romeno, fez uma dupla muito famosa com Ilie Nastase. O Jon Tirac, que hoje é empresário. Aí o Jon Tirac fazendo a entrega do prêmio para o chefe da equipe McLaren, o Ron Dennis. E aí vamos para a festa do champanhe, numa linda corrida na vitória de David Coulthard. Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 15 dias no circuito de Montmeló, em Barcelona, no Grande Prêmio da Espanha. Você fica agora com o Esporte Espetacular, tudo sobre a decisão do Campeonato Paulista. Copa 98.